Então, inicialmente, meus amigos, lembrem-se, serviço público é uma das manifestações da função administrativa realizada pelo Estado. E a ideia de serviço público, ela é muito recente, quando nós analisamos aqui em termos de direito. Tem pouco mais de 100 anos a noção de serviço público. E em termos de direito, acaba sendo realmente algo muito recente. Então a ideia de serviço público surgiu na França, na chamada Escola de Bordeaux, que era a escola de serviço público. E era inclusive uma ideia muito bonita que eles tinham lá na França, entendendo que o Estado não pode significar simplesmente opressão, força frente à comunidade. Havia uma ideia principalmente de tratar de interdependência social. As pessoas precisam umas das outras para se desenvolver. É uma ideia muito bonita essa, né? Só podia ter surgido na França, provavelmente na primavera, vamos imaginar, né? E surgiu essa noção principalmente de serviço público, representando o amor que o Estado sente pelas pessoas. Vamos exagerar desta maneira. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, nós temos que entender, antes de tudo, que o serviço público significa até mesmo um direito fundamental. Porque significa o Estado, ou quem faz o papel do Estado, oferecendo um mínimo de dignidade às pessoas, para que elas possam se desenvolver. Essa que é a ideia principal de serviço público. O Estado, ou quem faz o papel do Estado, fornecer utilidades, comodidades à população, para que elas tenham um mínimo de dignidade nas suas vidas. Então, acaba sendo realmente uma ideia muito interessante sobre serviço público. Agora, apesar desta rápida introdução a respeito do tema, nós temos aqui que trabalhar um aspecto que antigamente era cobrado nas provas da Universidade de Brasília. Nós vamos buscar aqui o seguinte: cobrar na prova, mesmo na prova objetiva, um conceito de serviço público acaba sendo algo muito arriscado. Porque, como é uma ideia recente, cada autor tem o seu entendimento, cada autor tem o seu posicionamento. Então, cobrar conceito de serviço público é algo temerário para o examinador. Mas, pelo menos, vocês têm que ter em mente uma noção de serviço público. Isso acaba sendo fundamental. Uma noção de serviço público. E para resolver aqui o nosso problema na prova, para o exame da ordem, nós vamos trabalhar uma noção do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Veja, tudo que eu vou conversar aqui com vocês é questionável, é passível de crítica. Agora, analisando as provas anteriores, se você souber esta noção de serviço público, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, você tem uma segurança para acertar as questões na prova. Tá? Então, acompanhe aqui comigo no quadro. A ideia de serviço público parte de dois elementos. Em primeiro lugar, um elemento material. Então, para você compreender essa noção de serviço público, em primeiro lugar, vamos lembrar que existe um elemento material. Então, veja aqui o seguinte. Serviço público, antes de tudo, se caracteriza por ser uma atividade positiva. Como eu tinha dito para vocês, o Estado, ou quem faz o papel do Estado, oferece uma utilidade, uma comodidade à população. Então, em primeiro lugar, vocês devem lembrar, serviço público tem um elemento material. É uma atividade positiva. Por que isso é importante? Na época de faculdade, nós estudamos, por exemplo, o poder de polícia. Poder de polícia também é uma das atividades desenvolvidas pela administração pública.
Só que poder de polícia se caracteriza por ser uma atividade negativa. É uma limitação ao exercício dos direitos do cidadão. Serviço público, não. É uma atividade positiva. O Estado oferecendo uma utilidade à população. Ficou claro isso? Vejam, nós adotamos aqui no nosso país, esse é o entendimento predominante. Nós adotamos aqui no Brasil uma concepção formalista. O que significa isso? Que tipo de atividade nós devemos enquadrar como serviço público? Será considerado serviço público aquilo que o ordenamento jurídico diz que é. Por isso, uma dica para vocês na prova. É muito comum eles cobrarem na prova o artigo 21 da Constituição Federal. Artigo 21 da Constituição Federal. O artigo 21 é um artigo estratégico para você estudar para o exame da ordem. Porque você já estuda o artigo 21 em direito constitucional, naquela parte de repartição constitucional de competências. Então, o artigo 21 cai na prova de direito constitucional. Só que o artigo 21 também cai aqui em termos de direito administrativo. O que diz o artigo 21 da Constituição? Vocês lembram? É uma competência material exclusiva da União. Competência material significa uma competência administrativa. Implementar políticas públicas. Então, por exemplo, no artigo 21, já deve estar ali até com uma estrelinha na Constituição de vocês, o artigo 21 vai destacar alguns serviços públicos que são incumbência da União. Por exemplo, serviço postal e correio aéreo nacional. Incumbência da União. É um exemplo de serviço público. É uma atividade positiva. Serviços de telecomunicações. É incumbência da União. É uma atividade positiva, o elemento material. Serviço de transmissão de energia elétrica. Geração e transmissão de energia elétrica. Também nós encaixamos aqui como uma atividade positiva. Apenas alguns exemplos de serviços públicos aqui no nosso país. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Bom, só que vejam, já que serviço público é uma atividade tão importante, que diz respeito à própria dignidade da pessoa humana, essa atividade deve ser adequadamente protegida, não é mesmo? Pois bem, por isso que para nós completarmos essa noção de serviço público, nós também vamos precisar de um elemento formal. O que significa este elemento formal para proteger o serviço público? Nós precisamos de um regime jurídico especial, um regime jurídico predominantemente de direito público, princípios que irão proteger esta atividade. São chamados princípios do serviço público. Então, repetindo, para você proteger esta atividade, que é desempenhada em favor da coletividade, você precisa de um elemento formal. O que é o elemento formal? É a presença de um regime jurídico de direito público. Princípios que irão proteger essa atividade. Então veja, lá no início dos anos 30, no século passado, na França, quando se começou a falar a respeito de serviço público, um jurista chamado Louis Roland foi o primeiro a colocar no papel quais eram os 3 primeiros princípios do serviço público. E ficaram conhecidas ali como as 3 leis de Roland. Então, lá naquela época já foi um avanço. Se falava no princípio da continuidade. Se falava no princípio da mutabilidade. E também se tratava, nesse caso, do princípio da generalidade ou o princípio da igualdade na prestação de serviços públicos. Tá? Agora, lógico, isso foi nos anos 30, século passado. Com o passar do tempo, outros estudos começaram a ser elaborados em cima dessa ideia, a doutrina e a jurisprudência passaram a acrescentar outros princípios.
Então, atenção aqui com o seguinte, pessoal. É muito comum eles perguntarem em prova objetiva. Isso já aconteceu no passado, no exame da ordem, em 2008, quando a prova era realizada pela Universidade de Brasília. Atualmente, quando nós queremos apresentar de maneira resumida quais são os princípios do serviço público, nós vamos utilizar um conceito jurídico indeterminado. Então, nesse caso, a expressão que eles vão cobrar na prova, o conceito jurídico indeterminado, para você lembrar aqui deste elemento formal, para você lembrar rapidamente dos princípios do serviço público, é a expressão serviço adequado. Serviço adequado. Primeira coisa que eles vão perguntar para vocês a respeito desta expressão serviço adequado. A expressão serviço adequado está positivada no direito brasileiro? Está prevista em lei? Vocês vão responder que sim. Qual é a lei que eu disse que é importante para a prova de vocês? Inclusive a tarefa de casa de hoje. É a lei 8987 de 95. Peguem essa lei atualizada. Lei 8987 de 95, que é a lei que estabelece normas gerais sobre concessão e permissão de serviços públicos. O artigo 6º da lei 8987 de 95 trata a respeito de serviço público. Então vocês podem acompanhar, quem por acaso tem Vademecum, pessoal aí no telepresencial tem aí o Vademecum, tem a legislação, né? Se não trouxe a legislação, anota para ler hoje à noite em casa. Hoje à noite não tem nada que preste na televisão, nem sei qual que é o dia da semana, mas não tem nada que preste na televisão, né? Nós temos aqui principalmente um compromisso para passar nesse exame da ordem, né? Afinal de contas, nós temos que curtir bem este nosso treinamento. Afinal de contas, não vai ter mais depois. A gente vai passar agora, né? Então, agora é hora de formar realmente relacionamentos, né? Porque depois vocês só vão se encontrar no momento do compromisso e olhe lá, né? Ou talvez em ação, né? Na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, talvez ali em partes adversas. Então veja aqui o seguinte, pessoal. Aqui é fundamental para o estudo de vocês. Lei 8987 de 95. O artigo 6º você tem que saber muito bem. No parágrafo 1º do artigo 6º vocês vão encontrar o seguinte. Serviço adequado é aquele que satisfaz. Parece até propaganda de cigarro quando eu faço isso, né? Serviço adequado é aquele que satisfaz condições de, e nesse caso nós vamos encontrar 8 princípios. Condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 8 princípios que eles vão cobrar de vocês na prova.